Olá! Você teve que analisar e interpretar dados para elaborar sua pesquisa científica? Você sabe quais são os requisitos para disponibilizar estes dados para que você consiga publicar o seu artigo científico em uma revista científica? Se você quiser saber a resposta desta pergunta, então assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a realizarem os seus trabalhos acadêmicos. Bem, no dia de hoje, o que eu quero discutir um pouco é sobre a questão dos dados analisados, interpretados, coletados no âmbito da pesquisa científica. Por quê? É muito comum hoje nós estarmos realizando pesquisas por meio da análise de um volume muito elevado de dados, né? Tendo em vista, inclusive, o emprego de softwares que nos auxiliam para o levantamento destes dados e mesmo para análise, e mesmo aqueles que fazem as suas pesquisas em laboratório. E tendo em vista isso, cada vez mais as revistas científicas estão se tornando exigentes quanto aos requisitos sobre a publicação destes dados, ou seja, muitas, elas exigem algumas alternativas caso você não possa disponibilizar estes dados online, por exemplo, na sua universidade. Se a sua universidade não disponibiliza um local onde os dados de uma pesquisa são disponibilizados para outros pesquisadores, então você precisará ver onde que você deixará publicado e, se não puder, quais são os critérios geralmente solicitados para aqueles que estão impossibilitados de deixar aberto ao público os dados coletados, analisados e interpretados da sua pesquisa, ou mesmo quando utilizados dados levantados por terceiros. Então a gente vai agora ver com mais detalhes essas questões em geral. Em revistas internacionais, quase todas estão exigindo hoje em dia que você indique onde estão os dados utilizados para a pesquisa, né? Ou seja, o endereço eletrônico e o local onde se pode acessar aqueles dados coletados. Mas surgem algumas questões, né? E se eu não puder, por motivos legais ou éticos, disponibilizar, né? Principalmente se eu fiz, por exemplo, experimentos com seres humanos, né? Até a proteção de dados. E se foi feito por meio de uma pesquisa financiada por uma empresa privada, eu não posso disponibilizar esses dados, senão estaria disponibilizando para os concorrentes, embora não exista conflito de interesses na publicação do artigo. Então, quer dizer, existem outros vários problemas que podem surgir, e é por isso eu vou falar algumas soluções que nós podemos encontrar, que são fornecidas pelas próprias revistas científicas. Uma revista científica que possui um dos padrões mais exigentes em relação às publicações de dados se chama PLOS, P-L-O-S, PLOS One, da área de biologia. E esta revista eu considero muito interessante ver as diretrizes quanto à publicação dos dados, porque ela dá parâmetros gerais para outras revistas científicas e exatamente algumas condutas que você deve praticar no que diz respeito aos dados utilizados, né, e como eles são veiculados ao público. Bem, na PLOS One nós vemos alguns requisitos. Primeiro, se os seus dados estão disponíveis abertamente ao público, todos os dados que foram objeto de análise, interpretação, coleta da sua pesquisa, você precisa indicar o nome e o local onde eles se encontram e outros indicadores específicos que permitam que as pessoas consigam acessar aqueles dados coletados, analisados, interpretados na sua pesquisa científica. Agora, a PLOS One fala o seguinte: se você estiver indisponibilizado ou indisponibilizada a fornecer publicamente os dados utilizados para alcançar aqueles resultados da sua pesquisa, por motivos éticos ou legais, ou jurídicos, na realidade, você deve fazer uma declaração expressa motivando o porquê de não poder divulgá-los abertamente
e especificando cada uma das regras que violaria caso disponibilizasse esses dados. Se você, por outro lado, não está disponibilizando os dados abertamente, como acontece em algumas faculdades, universidades que deixam um local, um endereço eletrônico para que os pesquisadores deixem os dados levantados de suas pesquisas e que as pessoas possam consultar e inclusive acompanhar o desenvolvimento da pesquisa, né? Principalmente universidades públicas. Mas, se você não pode disponibilizá-los abertamente, existem algumas condições de acesso, você deve indicar metadados com as condições específicas que, uma vez cumpridas, o indivíduo pode acessar os dados. E aí você pode perguntar, mas como que eu vou gerar esses metadados, né? Esses metadados para, conectados com determinadas condições para, uma vez cumpridas, poder ser acessada pela minha audiência, por aqueles que se tornarem interessados, desde que cumpram os requisitos, as condições impostas. Bem, existe inclusive no âmbito acadêmico a University of Reading Research Data Archive. Eu vou deixar disponível na descrição o link para que vocês acessem. E lá você pode gerar um metadado e você pode deixar até 20 gigabytes, né, de dados da sua pesquisa lá. Então aí você pode gerá-los por meio deste site, que eu vou deixar o link. Então aí o problema está resolvido quanto a este assunto, se esta for a sua situação. Você não pode deixar disponível publicamente, precisa ter algumas condições para poder acessar, né? Às vezes existem realmente requisitos de acesso a determinados dados, né? Bem, agora, outra questão, se você utilizar dados de terceiros, você precisa dar os devidos créditos destes terceiros. Por exemplo, outros pesquisadores deixaram no site da universidade onde trabalham, ou que fazem pós-graduação, etc., publicados todos os dados coletados e você acessou, assim como alguns vão fazer em relação à sua pesquisa, você acessou e utilizou para desenvolver a sua pesquisa, ou seja, você avançou na ciência, né, e deu continuidade àquela pesquisa já iniciada anteriormente. Bem, você precisa deixar os créditos explícitos em relação aos dados utilizados e a indicação do local onde se encontram estes dados para que outros pesquisadores possam acessar estes dados. E por último, eu gostaria de ressaltar, porque a PLOS ONE inclusive coloca, que não é suficiente você deixar o seu telefone para contato, e-mail, para que se alguém tiver interesse em receber os dados utilizados na pesquisa, você enviará assim que entrar em contato. Isso não é suficiente. Precisa estar disponível de alguma forma, ou por meio de metadados com condições específicas, ou por meio de uma declaração que não é possível, ou uma indicação onde estão esses dados públicos, ou a indicação dos dados de terceiros que foram utilizados e como acessá-los, né? Então, já precisa deixar isso disponibilizado, né? Não adianta você falar, olha, quem entrar em contato eu disponibilizarei os dados. Então você precisa deixar em algum lugar, né? Ou na sua universidade, ou mesmo na University of Reading Research Data Archive, que eu falei que é um local que você pode, inclusive, gerar metadados. Bem, pessoal, em relação a esta parte dos requisitos, né, para a disponibilização dos dados, estas são as principais exigências. Eu peguei de uma revista porque esta é uma das mais rigorosas, então te dá alguns parâmetros. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode esquecer sempre de olhar na revista científica onde você deseja publicar o artigo, submeter o seu artigo, para verificar se ela não tem uma regra específica quanto à disponibilização dos dados utilizados para pesquisa científica. Você coletou dados, você analisou, interpretou, fez experimentos? Onde estão todos esses registros disponibilizados, os dados, né, da pesquisa realizada para ajudar outras pesquisas, né? Eu não posso, você precisa fazer uma declaração.
essa revista que você deseja submeter coloca uma outra forma, ou ela inviabiliza se você não puder disponibilizar os dados, então esta não é uma revista que aceitará o seu artigo científico. Então tudo isso você precisa avaliar na revista onde você vai submeter o seu artigo científico, e se ela também não indica um local específico onde devem ser inseridos os dados para consulta pública, se possível, da sua parte, para que você faça. Então, tudo isso vai depender também dos critérios da revista científica. Eu falei a visão básica, principalmente a visão internacional em relação a essa disponibilização. Mas o que eu vejo a tendência no Brasil é que boa parte não coloca indicações muito rigorosas e específicas quanto à disponibilização desses dados. Por isso é interessante você já se adequar aos padrões internacionais, porque mesmo que tenham alterações nas revistas científicas aqui no Brasil, você já estará pronto ou pronta. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como eu sempre peço, dê um like, deixe o seu comentário, para a gente é muito importante aqui do canal saber se você está gostando, se ajudou, se deixou ainda ou restou alguma dúvida. E também o que eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no sininho aqui abaixo, você vai receber notificações diárias, porque a gente sempre está produzindo novos conteúdos. E por fim, veja na descrição aqui abaixo, nós deixamos links de referências bibliográficas, inclusive deste site que eu indiquei agora para gerar metadados, checklists, mapas mentais, e-books e muito mais. Então, sempre dê uma checada na nossa descrição. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.